Cumbre Latinoamericana Transformarte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bienvenidos a la Cumbre Latinoamericana Transformarte, Bem-vindos ao Congresso Latino-Americano Transformar-se, organizada por el movimiento Libre, la accesibilidad es un arte. organizado pelo Movimento Livre, a acessibilidade é uma arte. Un movimiento que busca garantizar los derechos en accesibilidad. Movimento que busca garantir os direitos da acessibilidade, Desde nuestro lugar, que es el arte y la cultura. desde nosso lugar, que é a arte e a cultura. En esta cumbre latinoamericana participan más de 14 países. Neste Congresso Latino-Americano participam mais de 14 países, donde Brasil no podía ser la excepción. onde o Brasil não podia ser a exceção. Es por eso que hoy tenemos el honor de presentarles É por isso que hoje temos a honra de apresentar-lhes a una emprendedora, docente, maratonista, a uma empreendedora, docente, maratonista, que ha venido trabajando hace muchos años en el tema de la accesibilidad en el deporte. que vem trabalhando há muitos anos o tema da acessibilidade no esporte. Ella es Tami Ceci, Ela é Tami Ceci, creadora de una fundación para guías que colaboran para que atletas profesionales criadora de uma fundação para guias que trabalham para atletas profissionais con diversidades funcionales puedan participar en las competencias nacionales e internacionales. com diversidades funcionais para que possam participar das competições nacionais e internacionais. Es así que esta fundación también se expande hasta Argentina. É assim que essa fundação também se expande até a Argentina. Pero queremos invitarla a ella que nos cuente un poco más. Bienvenida, Tami. Isso, e inicialmente eu quero agradecer a organização e a coordenação do evento Cumbre Latino-Americana Transformarte, de organização do Movimento Livre, a acessibilidade é uma arte. Extremamente honrada pelo convite para participar e compartilhar essas experiências, fortalecendo a difusão e como o esporte estabelece um olhar diferenciado, transverso sobre a acessibilidade. Eu que agradeço, é um honor participar deste evento, o Congresso Latino-Americano Transformar-se, de la organização. Há 16 anos eu me dedico aos estudos sobre a inclusão social e acessibilidade de pessoas com deficiências visuais, utilizando desde hace 16 años yo empecé con los estudios de personas con deficiencia visual sobre la accesibilidad, utilizando a prática de esportes e das atividades físicas como principais ferramentas. Utilizando a prática de deporte e de las actividades físicas como principais ferramentas. Então, ao longo desse tempo, todos os meus projetos, eu fui estabelecendo uma relação com a sociedade. A lo largo deste tempo, todos os meus projetos foi estabelecendo uma relação com a sociedade. Como que a sociedade entendia a inclusão social dentro do esporte. Como a sociedade compreendia a inclusão da acessibilidade dentro do deporte. Uma vez que os nossos projetos, ele não tem como objetivo o alto rendimento.
una vez que nuestros proyectos no tienen el objetivo de alto rendimiento. O ponto fundamental é a inclusão social e a percepção da sociedade sobre a cegueira. El punto principal es la inclusión social y la percepción de la sociedad sobre la ceguera. Então, eu fui buscar nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, o significado que o mundo atribuía à cegueira. Yo fui a investigar en las ciencias sociales, en la antropología, en la sociología, cómo el mundo percibe la ceguera. E a partir daí, como se deu a construção social sobre o tema a cegueira, com a origem dos temas. Y a partir de ahí, cómo se formó la visión social sobre la ceguera. Desde temas como a exclusão social, a integração e a inclusão social. Desde temas como la inclusión social, la exclusión social y faltou A integração. integração social, sim. Então, os primeiros anos desses estudos, os primeiros 7 anos, eles foram de pesquisa e de convivência com pessoas cegas. Los 7 primeros años de esta investigación y de este estudio fue la convivencia con personas ciegas. E foi praticamente uma imersão no mundo das pessoas com deficiências visuais, cegas e com baixa visão. Prácticamente fue una inmersión en el mundo de las personas ciegas y personas con baja visión. Conhecendo suas histórias e compreendendo como que elas percebiam e vivenciavam a sociabilidade da sua condição no mundo. Entonces, nesta convivencia, estaba observando sus historias y cómo ellas, estas personas ciegas y de baja visión, percebía su condición social en el mundo. E também, na mesma direção, como que as pessoas videntes, as que enxergam, relacionavam essa questão da deficiência visual. Y también cómo las personas videntes, las personas que ven, conviven con esta cuestión de la ceguera social. Da deficiência social. Deficiência. Sim, rompendo conceitos, rótulos já formados, então estabelecendo uma convivência mais harmônica entre as diferenças. Entonces, buscando romper conceitos, rótulos y etiquetas y establecer una convivencia más armónica a partir de ahí. E atualmente, muitas ações inclusivas têm sido implementadas via políticas públicas e legislações. Actualmente, muchas políticas públicas han sido implementadas y también legislaciones que fomentam novas formas de acessibilidade. Que fomentam novas formas de acessibilidade, sim. Então, temos uma legislação, uma lei que orienta diversos setores a destinar um percentual de vagas para pessoas com deficiências. Temos aqui em Brasil uma lei que destina um percentual de plazas para pessoas com deficiência visual. A legislação é totalmente válida porque ela promove o acesso de milhares de pessoas ao mercado de trabalho, às universidades, enfim,
possibilita o exercício pleno da cidadania. Esta medida es muy válida porque propicia que millones de personas con deficiencias visuales puedan acceder a universidades, a trabajos, a oposiciones públicas e sim. Mas, enfim, vale a reflexão. Será que a sociedade já aprendeu a valorizar e a reconhecer as potencialidades das pessoas com deficiências? Pero es válida una reflexión sobre si la sociedad ya sabe cómo valorar las capacidades de las personas con deficiencia. Será que os empregadores, as empresas já compreenderam que a acessibilidade ela está muito além da estruturação do espaço físico? ¿Será que la sociedad, las empresas ya comprenden que la accesibilidad va más allá de una organización del espacio físico? Ou será que conhecem tudo que a tecnologia assistiva propicia? ¿O será que estos participantes conocen todo que la tecnología asistida puede propiciar? Então, é muito importante compreender que lá no início do Entonces, ahora es importante comprender que esta clasificación de deficiencia como una patología es un aspecto de diversidad humana. ¿Es así? Que no es para ver como una patología, e sim como uma diversidade humana. Como uma diversidade humana. E o esporte, ele traz muitos benefícios para esse grupo, ganha um novo significado. O deporte traz muitos benefícios para este grupo, ganha muitos significados. Deixando de ser uma reabilitação ou terapia e passando a ser considerado um estilo de vida em busca de saúde e bem-estar. Dejando de ser uma reabilitação para ser um estilo de vida e bem-estar. Além de preparar as pessoas com deficiências para conviver em sociedade e descobrindo suas novas potencialidades motoras. Además de preparar estas pessoas com deficiência para a convivência em sociedade e descobrir suas potencialidades futuras. Então, a inclusão, ela sempre foi vista como um processo bilateral, em que nós temos a pessoa excluída e a sociedade. E como característica, a participação de ambos para garantir o acesso imediato ao espaço comum. Então, podemos observar que la inclusión tiene dos aspectos, la persona excluida. Es importante observar que la accesibilidad es constituida de dos elementos, la persona excluida y la sociedad, y que ellos necesitan caminar juntos para un objetivo en común. Essa primeira colocação é uma parte introdutória, mas ela é necessária para levar a reflexão de como eu iniciei a atividade como atleta guia. Esta primeira parte é uma introdução, mas é necessária para compreender como eu empecé como um atleta guia. A origem das minhas ações, elas vêm de uma situação de injustiça que eu observei e a partir daí comecei os meus estudos sobre o tema. A origem de minha iniciativa
foi quando vivenciei uma injustiça, observei uma injustiça e que assim me motivou a começar os estudos sobre o tema. E a partir daí, eu comecei a organizar um grupo específico de pessoas, atletas com deficiências visuais, para participarem de corridas de rua e, posteriormente, aventura e montanha. Desde aí, eu organizei um grupo de pessoas para participar de carreira em la calle, em montanha e aventura. Uma vez que todos nós sabemos que os efeitos positivos proporcionados pelo esporte, mesmo quando se referem a pessoas com ou sem deficiências, eles trazem muitos benefícios. Uma vez que nós sabemos que as iniciativas a través do deporte traem muito mais que os benefícios físicos para estas pessoas. Elencando a melhora na realização das atividades de vida diária, a melhora do autoconceito, da condição física, autoestima, autoeficácia. Podemos elencar como benefícios de dedicar-se ao deporte, tanto de pessoas com deficiências ou pessoas sem deficiência, é a melhora em las atividades diárias, a melhora da autoestima, a melhora da autoeficácia, mas principalmente nas maiores oportunidades das relações interpessoais. pero principalmente em las mejores possibilidades de las relaciones interpersonales. Então, analisando todas essas situações e conceitos desenvolvidos, eu iniciei essa ação voluntária como atleta guia, por considerar o esporte uma ferramenta. Então, por isso, eu empecé com esta ação de tornar-me uma atleta guia, por perceber a contribuição que o deporte traz para nossa vida e todavia para a acessibilidade. E tendo como referência várias pessoas que praticam sobre os hábitos saudáveis, essa oferta de informações cada vez mais crianças, jovens e adultos com ou sem deficiências acabam se encorajando a buscar atividade física. Com cada vez mais informações disponíveis, o que percebi é que pessoas com deficiências ou não, jovens, niños, adultos, buscam cada vez mais motivos para fazer deporte, motivação para fazer deporte. E com isso, acabam descobrindo novas capacidades físicas. E com isso, descobrem novas capacidades físicas. Então, o envolvimento com o esporte, ele é capaz de criar e trazer uma infinidade de valores, responsabilidade, empatia, disciplina, entre tantos outros. Então, a participação em los deportes traz muitas qualidades como disciplina, responsabilidade, empatia. Sim. E o projeto inicial, ele foi criar um grupo específico de pessoas com deficiências visuais para permitir que essas pessoas pudessem compartilhar suas histórias de vida dentro e fora do esporte. O projeto inicial foi trazer pessoas com deficiências visuais e que, através do deporte, pudessem compartilhar suas histórias de vida dentro e fora do deporte. E, em contrapartida,
sensibilizar a sociedade quanto à eliminação das barreiras atitudinais, desconstruindo conceitos de vitimização e de super-heroísmo. E também para sensibilizar a sociedade sobre conceitos atitudinais, que é um cambio de conceito em suas atitudes, destruir o conceito de vitimização e de super-heróis. Porém, né, para que a inclusão seja ativa e efetiva, dentro desse espaço, era necessário criar recursos humanos de apoio, que são a formação de novos atletas guias. E para que isto seja possível, é necessário a formação de novos atletas guias. Então, essa primeira fase do projeto, que foi construir um grupo específico, que consistia no treinamento das pessoas com deficiências visuais e na formação de atletas guias. Então, a primeira fase do projeto foi construir a formação tanto de los atletas guias como as pessoas com deficiências visuais. Exatamente. E nos dois casos, criando e transmitindo todas as nossas ações, essa necessidade da mudança atitudinal, do rompimento de barreiras. Esse seria o principal objetivo deste grupo. Atleta guia e atleta guiado, os dois atuando como agentes multiplicadores da nossa ação. Neste grupo, formado por atleta guia e atleta guiado, eles compartilham estes valores deste cambio atitudinal, sim? Exatamente. E os dois partiriam em busca de uma igualdade de oportunidades. Os dois buscariam uma igualdade de oportunidades e novas formas de acessibilidade. E novas formas de acessibilidade. Porque nas propostas inclusivas, não apenas a pessoa com deficiência é que tem que se adaptar, e sim toda uma sociedade é que tem que se modificar para atender às necessidades de todos os indivíduos. Porque a proposta da acessibilidade não é somente a pessoa com deficiência que tem que cambiar, que se adaptar. Toda a sociedade também tem que participar deste cambio e desta adaptação. E esse é o diferencial da nossa ação. Quando falamos de esporte e acessibilidade, não é exatamente a acessibilidade da pessoa com deficiência no esporte, isso já seria o esporte adaptado, mas seria esse respeito à diversidade funcional, garantindo a igualdade de oportunidades e a possibilidade de viver com mais autonomia e independência. Portanto, então, dentro desta proposta, quando hablo de deporte e acessibilidade, a acessibilidade, ela está justamente em informar a sociedade dessas condições, de respeitar a diversidade funcional e criar... A acessibilidade aí está em informar a sociedade destas condições, desta diversidade funcional. Garantindo a igualdade das oportunidades, para que todos possam viver com mais autonomia e independência. E assim garantizar a igualdade de oportunidades para que todos possam viver com igualdade. Autonomia e independência. Autonomia e independência. E na verdade, é como eu falo, na nossa ação, o esporte
é o esporte pela sociedade e não simplesmente o esporte pelo esporte. Não é a busca do melhor resultado, da medalha de ouro. Ele é juntar, agregar todas essas informações e levar para a sociedade para que ela se modifique na forma como ela percebe a pessoa com deficiência. Entonces, en mi propuesta de este proyecto no es desarrollar un deporte por el deporte, un deporte para la sociedad y que la sociedad sea capaz de ver este valor ahí que está, de integrar estas personas de una forma más ecuánime, ¿sí? Sim. Por exemplo, Por exemplo, aqui em Curitiba, uma das atitudes pleiteadas nas nossas corridas de rua é a permanência, a criação e a permanência nos regulamentos das categorias atleta com deficiência visual. entonces aquí en Curitiba un pedido que tenemos es que se mantenga el que Que seja criada a categoria, uma categoria permanente em que qualquer sea situação. creada una categoría permanente De atletas com deficiências visuais. entonces aquí en Curitiba es un pedido que sea creada una categoría permanente de deficientes visuales. Porque muitas vezes você tem que solicitar para que seja criada a categoria, dependendo do tipo da prova, do risco, uma prova de aventura. Então, e eles criam esse acesso. Só que na Argentina existe a categoria dentro do atleta com deficiência visual, atleta cego e atleta baixa visão. Entonces, lo distinto, por ejemplo, entre Brasil y Argentina es porque en Brasil hay que crear una categoría para un deportista ciego. Y ¿sí? Y que en Argentina hay ya dos modalidades. Hay el deportista ciego y un deportista de baja visión. Porque existe uma diferença na condução. Nem sempre um atleta com baixa visão necessita de um atleta guia. Já o atleta cego necessita. Porque hay una diferencia en las condiciones entre un atleta ciego y un atleta con baja visión. Por ejemplo, el atleta con baja visión muchas veces no necesita de un atleta guía en determinadas condiciones de la actividad de deporte. E no caso da formação de um atleta guia, ser um atleta com baixa visão ou ser um atleta cego, ele modifica a forma de condução e do detalhamento das informações durante um evento, durante uma prova. Entonces, en la formación de un atleta guía, se modifica las condiciones que él tiene que saber para un atleta guía y para un atleta de baja visión. O sea, para un atleta guía de un deportista ciego, necesita de mayores detalles de información del espacio, de la actividad. Y si él va a ser el atleta guía de una persona con baja visión, ya es diferente. E na formação dos nossos atletas guias, nós trabalhamos abordagens multissensoriais, ou seja, experiências En nuestra formación de atleta guía, nosotros trabajamos con
abordajes distintas. Abordagens multissensoriais. Multissensoriais. Experiências táteis, experiências olfativas e de paladar, e as sinestésicas e proprioceptivas, que ajudam na organização. Há uma abordagem que enfatiza os sentidos do olfato, da audição, del tacto e próprio perceptivas, assim é o termo? Proprioceptivas e sinestésicas. Que essas ajudam na organização corporal dos movimentos. Então, esta última ainda é mais ajuda importante. na organização corporal dos movimentos. E também assim, quando você vai para uma prova e tem um atleta com deficiência visual, o impacto da presença e participação desta pessoa, ela traz um incremento na capacidade de empatia da população, ao visualizar que uma pessoa cega ou com baixa visão está em determinado desafio. A presença de um atleta guia em uma prova com de um atleta cego, o atleta guia com o atleta cego. Existe a presença do atleta guia acompanhando um atleta cego, com que se pueda perceber uma condição de empatia da sociedade e o efeito de isto a este atleta cego. Seria exatamente. Assim? Isso. Então, a prática do esporte e da atividade física também são geradores de um capital social, porque incrementa essa capacidade de inter-relação social, esse encontro nas competições. A prática da atividade física e do deporte para o atleta cego desarrolla um capital social, incrementa este capital com esta capacidade em esta condição. E é nessa condição, com essa visibilidade, esse impacto, é que vem a variedade dos benefícios que as nossas ações, juntamente com toda a diversidade, traz para a sociedade. Esta visibilidade que se pode perceber com a presença do atleta cego, com o atleta guia, hace com que a sociedade pueda perceber o valor de esta relação e esta possibilidade que este atleta passa a ter nesta condição. Dentro do esporte e principalmente em corridas de aventura, junto à natureza, essas corridas de montanha, os benefícios para uma pessoa com deficiências visuais, ele é muito maior, ele pode criar novos códigos por experiências de novos aromas, novas texturas, andando em terrenos diferentes, atravessando o rio, enfim, constrói novos códigos através dessas experiências junto à natureza. A carreira de aventura, de montanha, traz para o atleta com deficiência visual a possibilidade de novas experiências, contato com novas texturas, novos aromas, e isso traz, amplia sua capacidade de percepção. Esse é um aspecto muito importante na formação de um atleta guia, porque ele tem que compreender que ir para uma prova nem sempre é competir no máximo da velocidade, tentar ir para o pódio, e sim desfrutar todos os benefícios que o ambiente lhe proporciona. Esta é uma informação importante na formação do atleta guia, para que ele sepa
que ia para uma prova acompanhar um atleta com deficiência visual, o mais importante não é ganhar a prova, competir, e sim poder desfrutar todo o que o ambiente vai propiciar por el tema de experiência sensitiva para esta pessoa, sensorial. Isso, e neste mesmo tema, pensando nas habilidades que um atleta guia tem que ter, eles se resumem em comprometimento, cumplicidade e principalmente confiança. Então, neste aspecto, pensando em las habilidades y que un atleta guía tiene que también desarrollar, pensamos en confianza, complicidad y había un tercero, comprometimento. O comprometimento até, ele é um tema muito importante, porque um atleta, para ir para uma prova, ele tem que treinar. E esse comprometimento faz com que ele garanta que o atleta, seu amigo com deficiência visual, o atleta, realize seus treinamentos e encare o desafio que for possível. Este aspecto del comprometimento es muy importante porque él es que va a garantizar que su amigo atleta guiado, puedo decir así, el atleta guiado, que es el atleta con deficiencia visual, pueda hacer sus treinos la cantidad, la forma que necesite y que él esté ahí acompañándolo. E também estabelecer a convivência entre eles, porque é a convivência que cria esse link de confiança, porque para ir para uma prova de aventura tem que existir a confiança. Y también es interesante porque es a través de esta confianza, de esta convivencia, es que es posible crear el vínculo de la confianza entre los dos. Y que para ir para una prueba de aventura es importante que el atleta guiado se sienta en confianza con su atleta guía. Então, os treinamentos de fortalecimento, educativos, esses todos têm que acontecer com frequência durante a semana ou durante o período de preparação para uma prova. Entonces, los entrenamientos de fuerza y los entrenamientos educativos tienen que ocurrir todo el tiempo durante la preparación para una prueba. E a performance do atleta guia, ela tem que estar um pouco acima do normal, porque todas as ações motoras numa prova, elas são transmitidas verbalmente. Então, o atleta guia fala o tempo todo. Todos os movimentos são feitos com descrição verbal. Entonces, ¿qué pasa? El atleta guía tiene que estar con una forma física, el atleta guía tiene que pasar todas las orientaciones de forma verbal, hablando. Entonces, eso gasta más energía, entonces tiene que estar con un físico más preparado para que pueda ejercer esta actividad física y verbal al mismo tiempo. E é como a gente fala, não é simplesmente colocar a guiazinha e ir para a pista. Então, é necessário muito treinamento, conhecimento, conhecer os objetivos do seu amigo com deficiência visual, saber como está o emocional, a sua performance para aquela prova. Entonces, no es suficiente poner una guía en la mano y ya está. Es necesario estar en sintonía con su amigo atleta guiado para que cómo está su emocional, cuáles son sus objetivos, para que ahí se pueda trabajar en conjunto.
E o atleta guia, ele é responsável por toda a estratégia da prova. Ou seja, ele tem que estudar a altimetria, quais são as dificuldades, os obstáculos, o tipo de solo, de equipamentos, hidratação, suplementação durante a prova. Y también el atleta guía tiene que estar muy bien informado sobre los datos importantes de la prueba, como el tipo de suelo, la hidratación, la estrategia de competitividad. E principalmente definir a guia que vai ser utilizada. O que é uma guia? Uma Y guia principalmente definir la guía que va a ser utilizada y qué es una guía. Uma guia é o link entre o atleta guia e o atleta guiado. Pode ser desde um simples cordão, um cadarço, se você esquecer, que você coloca um na mão, no pulso do atleta guia e o outro no do atleta guiado. No caso de uma prova... La guía es un enlace físico que se pone en la mano, en los puños del atleta guía y otro en la mano del atleta guiado. Existen vários modelos, creio. Existem alguns tipos que eu, quando comecei, eu segui a orientação do manual do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, Existem vários modelos. Eu, quando empecé, eu usei o modelo que tem o Manual Paralímpico de Brasil. Que são as duas posições de guia no pulso, tanto para o atleta guia como para o atleta guiado. Que são as duas posições no pulso, tanto para o atleta guia como o atleta guiado. E que tem um cordão, um elástico de no máximo 50 centímetros para unir os dois. E que tem enlace de no máximo 50 centímetros para unir os dois. Essas duas guias eu utilizo mais em corridas de rua, em que você tem uma mobilidade um pouco maior e fica mais fácil. Tipo de guia eu uso mais em carreira em la calle, porque temos mais mobilidade e então está bem. Nas corridas de aventura e de montanha, nós utilizamos essa guia, que ela é um pouco mais rígida. Em las carreiras de aventura ou de montanha, usamos esta guia, que também está ensinando agora, porque ela é um pouco mais rígida. Um pouco mais rígida. Ela foi criada por um dos nossos cofundadores do nosso grupo Orro de Águila, numa prova em que ele observou a necessidade dessa nova ferramenta. Ela foi criada por um de nossos cofundadores do grupo Orro de Águila, porque ele observou que elas se iba mejor para as pruebas de aventura e de montanha. Então, nessa acontece algo um pouco diferente. O atleta guia vai à frente e o atleta guiado vai atrás, segurando. Esta guia mais rígida passa algo um pouco distinto, que o atleta guia vai adelante e vai à frente, o atleta vai atrás. O atleta guia vai à frente e o atleta guiado está por detrás, vai detrás. Essa é uma ferramenta muito importante e foi criada por Ariel Scavo. Então, essa aqui realmente nós utilizamos Esta é uma ferramenta muito importante que foi criada por Ariel Scavo. E é muito importante porque nas provas de montanha nós temos estabilidade total. E ela é muito importante porque nas provas de montanha se consegue maior estabilidade
tem estabilidade total, é mais Total. estável. Sim. Então, o que também é muito importante, o atleta guia, ele tem que ter uma experiência prévia em provas de montanha, provas de aventura. O atleta guia tem que ter experiência prévia em provas de aventura e de montanha. Porque existem situações, obstáculos que exigirão tomada de decisão mais rápida para que possam ser superados. Porque existem condições de obstáculo, de dificuldade, que vão exigir que se tomem decisões mais rápidas. Exatamente. E quando eu falo da necessidade de existir uma premiação específica, existir a categoria específica nessas competições, é justamente o momento em que nós colocamos para a sociedade o que acontece nos bastidores, treinamentos, colocação para o atleta guia de conceitos que às vezes podem ser subjetivos, como fazer o atleta vivenciar novas texturas, atravessar um rio. Então, isso tudo acaba se tornando indispensável para levar para a sociedade compreender que uma pessoa com deficiência pode qualquer coisa. Também, quando você fala de uma premiação diferenciada, essa premiação é para o atleta guia ou o atleta guiado? Sempre o atleta com deficiência visual. A premiação é sempre para a pessoa com deficiência visual. Tá. O atleta guia eu nunca pleitei a premiação. Tá. Então, quando eu hablo de uma premiação diferenciada neste tipo de deporte em montanha, é para incentivar que o atleta guia pueda também desfrutar, conectar-se com outras questões nesta prova. Na verdade, é informar a sociedade do que acontece antes do momento de premiação, antes da prova. É mostrar todo o trabalho que é feito, o treinamento, a formação do atleta guia, a intenção de fazer com que a sociedade compreenda que um atleta com deficiência visual, ele pode subir uma montanha, ele pode atravessar um rio, desde que ele esteja em condições adaptadas. Na verdade, é para mostrar à sociedade que um atleta guiado, ele pode competir, ele pode subir uma montanha, desde quando se adaptadas as condições para que isto seja possível. Então, é justamente essa a responsabilidade social do atleta guia. É romper barreiras atitudinais, fazendo com que as pessoas entendam. O atleta com deficiência visual, ele está competindo porque ele treinou, porque ele fez um treinamento programado junto com o seu atleta guia para vencer aquele desafio. Então, objetivo social, romper barreiras. Então, o objetivo social de promover estas carreiras é romper barreiras, para que através da atuação do atleta guia e do atleta guiado, a sociedade possa conhecer que existe esta possibilidade e que o atleta guia está ali. Eu creio que sumar, porque ha tenido uma preparação, um treinamento, um estudo, uma estratégia, então, como qualquer outro deportista. Exato, como um atleta convencional qualquer.
Depois de consolidado esse projeto, através do esporte, levar também a informação para as crianças. Então, formar atletas guias mirins. Después de haber consolidado este proyecto, también viene la intención, o ya es algo que ya está pasando. Já está acontecendo, esse projeto já acontece. Vale. Entonces, después de haber consolidado el proyecto inicial de la formación de atleta guía, yo también empecé un trabajo de hacer preparación de atleta guías mirins para niños. Isso. Para estimular a convivência das crianças sem deficiência visual com as crianças com deficiências visuais. E assim estabelecer, desde criancinha, essa percepção da diversidade funcional. Entonces, este proyecto tiene también como uno de los objetivos estimular la interactuación de una crianza, de un niño sin deficiencia visual con un niño con deficiencia visual desde su niñez y así ya desarrollar una percepción de pessoas com diversidade funcional. Exatamente. E esse projeto eu iniciei em 2014, junto com o Instituto Paranaense dos Cegos e uma escola municipal. Este projeto eu iniciei em junho de 2007. Não, em 2014. 2014. Novembro de 2014. Em novembro de 2014, junto com uma escola Instituto Municipal Paranaense de Cegos e uma escola municipal. E uma escola municipal. Então, foi iniciado e já está em andamento. Agora, em outras escolas, em que nós levamos todas essas informações que a gente leva para o mundo dos adultos, já desde a infância, fazendo com que as crianças vão percebendo em cada uma das suas etapas esse desenvolvimento e essa convivência. Então, agora este projeto já está em outras escolas e está propiciando esta possibilidade que as informações que inicialmente levamos para o mundo dos adultos cegos ou com baixa visão, agora também já podemos deixá-la disponível para os niños desde muito temprano, esta diversidade funcional e as necessidades aí presentes. E para ampliar as possibilidades de melhorar as formas de acessibilidade, nós procuramos levar o maior volume de informações a todas as esferas da sociedade. Então, para melhorar esta percepção da acessibilidade, nós levamos um maior volume de informações para toda a sociedade. Nas universidades, com palestras com palestras nas empresas, com ponências e também nas empresas. E agora, como acadêmica de educação física, muitos dos nossos atletas participam das nossas aulas práticas, o que soa com deficiência visual e os novos profissionais de educação física. Eu sou estudante de educação física, então, em las classes práticas, eu invito companheiros atletas guiados, atletas cegos ou de baixa visão com deficiência visual, a participar destas classes práticas
para estes nuevos profesionales en formación de educación física ya puedan tener este contacto de esta realidad de cómo es hacer deporte y conducir una actividad física para personas com deficiência visual. Mas principalmente melhorando o potencial educativo, do respeito às diferenças e a coesão social. Principalmente mejorando el aspecto educativo e del respeito às diversidades funcionais. Então, quando eu falo que a ação de atleta guia e atleta guiado representam exatamente a inclusão social. Quando eu digo que a relação do atleta guia e o atleta guiado representam exatamente a inclusão social. Exatamente a inclusão social. É porque nós temos o atleta guia representando a sociedade e o atleta guiado, o deficiente, a pessoa com deficiência visual, em que juntos eles caminham para o acesso imediato e contínuo, garantindo o espaço comum. É porque, de um lado, temos o atleta com deficiência visual e, de outro lado, o atleta guia, e que juntos eles caminham a um objetivo comum, que é o acesso continuado e pelo direito à igualdade. E por el direito à igualdade. De oportunidades. De oportunidades. O objetivo desta acessibilidade é generar uma harmonia entre estas duas partes e assim conseguir uma igualdade de oportunidades. Então, filtrando tudo do que foi dito, da formação do atleta guia, da aderência da pessoa com deficiência nos esportes e na atividade física, levando para o desenvolvimento da criança, com e sem deficiências. Os pontos principais que tu queres dizer é, primeiro, a formação do atleta guia. Vale, o segundo. A aderência da pessoa com deficiência visual no esporte. A aderência da pessoa com deficiência visual ao deporte. Levar a informação para as crianças. Levar esta informação para os niños. Levar a informação às sociedades, às universidades, para contribuir que os profissionais atuem com novos conceitos sobre a diversidade funcional. Levar a informação também para a universidade, para que os profissionais ali informação já puedan ter esta percepção da diversidade funcional. Então, esses são alguns dos nossos projetos e ações através do esporte. Então, estes são alguns de nossos projetos e ações através do deporte. Em que nós buscamos novas formas de acessibilidade e da compreensão social. Em que nós buscamos novas formas de acessibilidade e de compreensão da sociedade desta diversidade funcional. A título de ilustração, eu trago 3 vídeos de algumas atividades que nós realizamos, se pudermos compartilhá-los. A título de ilustração, eu vou apresentar 3 vídeos para que vosotros podáis ver como se desenvolve uma destas atividades. Quer trabalhar a questão da confiança, esse link de confiança que tem que existir entre atleta guia e atleta guiado. Então, formam-se um círculo com 4, 5 pessoas, sendo que uma fica no centro, com os olhos vendados,
e realiza movimentos de instabilidade, para frente, para trás, para um lado, para o outro, aumentando a amplitude, conforme vai aumentando o grau de confiança que os seus colegas do círculo maior vão ampará-lo, evitando a sua queda. E numa segunda atividade, nós temos a formação de duplas com atleta guia e um outro atleta que vai com os olhos vendados, representando um atleta cego, para tentar ultrapassar um labirinto de cordas que foi construído com o objetivo da chegada, mas explorando um pouco mais a riqueza no detalhamento das informações a serem passadas e com a combinação de que se as... Já no segundo vídeo, nós temos um mini curso realizado ao ar livre, em que inicialmente eu estou orientando o atleta guia como conduzir a atleta cega. Então, estamos num espaço em que eu vou mostrando os procedimentos. E, na sequência, nós temos o atleta guia e a atleta cega realizando exercícios educativos e trabalhando algumas valências. Essa parte é muito interessante porque, quando eu falei de montar um grupo específico de atletas, de pessoas com deficiências visuais, é muito importante, porque no final acaba sendo formado um núcleo, e nesse núcleo as pessoas com deficiências e sem deficiências acabam compartilhando as suas experiências do dia a dia. Mas nesse caso do vídeo em que a dupla está realizando atividades funcionais num grupo mais heterogêneo, num grupo onde existe a diversidade, pessoas com deficiências, pessoas sem deficiências, então integrando. Então, uma atividade, um exercício, ele não precisa necessariamente ser adaptado. Quando a gente monta um cronograma, uma planilha de treinamentos, a gente tem que pensar em toda a diversidade humana que pode estar presente ali. E finalmente, o atleta guia, ele experimenta a privação da visão caminhando com a venda nos olhos. Uma experiência muito interessante na formação do atleta guia, para ele perceber justamente isso, a riqueza do detalhe, do detalhamento que ele tem que passar quando for para uma prova, principalmente numa prova desafiadora, como uma prova de montanha, ou um cross, ou de aventura. Daí, no terceiro vídeo, nós temos, só a título de exemplo, uma corrida de inclusão, a Run Viver, que ela foi realizada aqui em Curitiba, e foi o primeiro evento que aconteceu para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído pela ONU em 1992. Foi um evento via políticas públicas, organizado pela Prefeitura Municipal aqui de Curitiba, em que a diversidade é o ponto de destaque. São ações necessárias para que toda a população perceba a necessidade dessa atitude e da mudança das barreiras. E no quarto vídeo, eu mostro um atleta com deficiência visual e sua guia participando de uma prova de aventura, em que o vídeo traz trechos de percurso com muitas dificuldades e que fica muito evidente quando a gente fala das atitudes, do comprometimento do atleta guia, de todas as potencialidades, de tudo que pode ser explorado numa prova, numa corrida, num evento de aventura. Então, e dessa modalidade desafiadora, tanto para um como para o outro, tanto como para atleta guia, como para atleta com deficiência visual. Por isso, vale ressaltar que a importância do atleta guia conhecer as condições dos locais a serem percorridos. Então, já pensando em concluir, quando se pensa em acessibilidade, falando de esporte, falando de todos os outros setores também, agora, vem à mente as barreiras arquitetônicas,
arquitetônicas, as barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais. Todas devem ser repensadas. Porém, as mudanças atitudinais que são as mais fáceis de acontecer. Como eu falei, desde uma simples descrição do ambiente, uma descrição de uma foto publicada na sua rede social, esse impacto que traz às vidas das pessoas é extraordinário. Tem um pensamento, já para finalizar, um pensamento de Marx, que eu gosto muito de citar, que ele fala: não basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Tami, queremos agradecerte por compartir tu experiencia y conocimientos Também queremos te agradecer por compartilhar tua experiência e teus conhecimentos en esta cumbre latinoamericana de transformación de arte y cultura. neste Congresso Latino-Americano Transformar-se. Y en mi opinión personal, me encantó tu exposición. Em minha opinião pessoal, me encantou tua exposição. Y el próximo congreso lo hacemos en Brasil. E o próximo congresso faremos no Brasil. Será um prazer. Será um gosto. Un placer conocer você, Tami. Um Igualmente, né? prazer. Ai, vai dar para Igualmente. entender. Muito obrigada.